Olá pessoal, aqui na unidade do Rema de Pedra de Guaratiba, começamos no segundo ano com a matéria História da Igreja, que está sendo lecionada pelo professor Armando Sena, que também é pastor e faz parte da coordenação doutrinária do Rema. E suas aulas são marcadas pelo seu vasto conhecimento sobre a história da Igreja. Você agora vai ter a oportunidade de aprender um pouco mais da matéria. Nossa geração realmente precisa compreender a importância da história, né? Essa geração atual. Essa geração atual é uma geração bem ligada, é uma geração bem conectada, mas ela precisa também ter esse link com o passado, porque o link com o passado nos ajuda a entender melhor o futuro e a relação do presente. Quando nós estudamos história da igreja, para essa geração atual, você vai poder entender que não existe uma doutrina nova, sempre já teve lá atrás. Pessoas têm falado um pouco sobre graça radical, mas essa graça radical já teve lá atrás, depois da época de Paulo, foi combatida pelos pais apostólicos que tinham um tom tanto quanto moralista, né? Tinha inclusive um livro que circulava na época na igreja do primeiro século, chamado Pastor de Hermas. Ele dizia o seguinte: olha, se você pecar depois do batismo, você só pode cometer um pecado. Então muita gente deixava para se batizar nas águas quando estava para terminar a vida, com medo de cometer esse tal pecado e não ter direito a cometer o outro. Só para você ter uma ideia, isso foi combatido, a questão da graça radical. O que é a graça radical? Eu já estou na graça, eu posso viver da melhor forma da forma que eu quiser, posso fazer o que eu quiser, né? Baseado nos ensinos de Paulo, deturpadamente, evidentemente. Então, quando você conhece a história da igreja, você também pode pontuar o arianismo. O que foi o arianismo? Uma doutrina semelhante aos testemunhos de Jeová, combatida por Atanásio de Alexandria. Homem de Deus, a gente nunca talvez ouviu falar de Atanásio, o quanto ele foi importante para nós. Nós só não pensamos como os testemunhos de Jeová pensam a respeito da divindade de Cristo por conta de Atanásio. Então, essa geração atual, ela precisa entender que tudo que acontece hoje já aconteceu lá atrás, com outro nome, com outra forma, com outras pessoas. Então, quando se estuda a história da igreja, você acaba tendo uma visão muito maior, muito mais ampla do quadro. Você não vê algo apenas legalista, algo apenas aqui na frente. Você olha, opa, isso aqui eu já vi, fique tranquilo, isso aqui vai passar. Já passou lá atrás, vai passar agora. Amém? Então, Paulo, por exemplo, era um homem estudado em tudo. Ele estudou filosofia, ele estudou retórica, ele estudou direito, ele estudou aos pés de Gamaliel em Jerusalém até os seus 18, 20 anos de idade, mais ou menos. E Paulo, ele não desconsiderou o seu estudo, mas ele colocou Cristo acima do seu estudo. É isso que a gente tem que fazer com a história da igreja. A gente conhece Cristo, coloca acima do estudo, mas não desconsidera. Muitas pessoas acham, não precisa estudar a história da igreja não. Porque, afinal de contas, para que estudar tudo isso? Irmãos, é muito importante você estudar as línguas, você estudar a cultura, você estudar o contexto. Se eu escrevo uma carta para um amigo meu, dentro desse contexto atual, hoje, vamos supor, estou vivendo hoje, tenho um amigo, o nome dele é Pedro, e eu chamo Pedro de meu parceiro, meu companheiro, e Pedro me chama também de meu parceiro, meu companheiro. Nós escrevemos uma carta um para o outro, nós nos conhecemos. 100 anos depois que nós morremos, 100 anos depois, alguém vai estudar essa carta, a pessoa pode pegar a carta e dizer, puxa, um chamava o outro meu parceiro, será que eles tinham algo além da amizade, por conta do termo? E aí é que muita gente se engana, e muita gente faz isso com a Bíblia. Pega as cartas da Bíblia, não entende que existia um contexto, não entende que existia uma história, não entende que existia um remetente, um destinatário, enfim. Quando você estuda a história, você passa a entender melhor as coisas. Eu creio que isso ajuda a geração atual a entender os seus dias, refletir historicamente, influir conscientemente e pensar positivamente a respeito do futuro, né? Estudar a história da igreja, né? Por quê? A história da igreja é uma matéria, de fato, muito importante. Segundo o apóstolo Pedro, a defesa da nossa fé se dá quando nós conhecemos nossas origens. Muitas pessoas, elas não sabem de onde vêm, para onde vão, e estudar a história da igreja nos ajuda a manter o propósito da existência bem instalado, posso dizer assim, em nosso coração, bem forte em nosso coração. Estudar a história da igreja nos ajuda a defender a fé, nos ajuda a entender o propósito da nossa existência, o porquê estamos aqui, também nos ajuda a entender o contexto social, político, inclusive religioso, nos ajuda a responder pessoas que muitas vezes vão nos olhar e vão dizer assim, eu não acredito na Bíblia. Então, quando você conhece a história da igreja, você tem argumentos extra-Bíblia para defender a importância da palavra de Deus, para defender a importância da nossa fé.
e você pode trazer estas pessoas para o contexto da fé, porque a fé tem uma razão. O apóstolo Pedro diz claramente: aquele que pedir razão da vossa fé, em 1 Pedro capítulo 3. Então é muito importante a gente ter esse entendimento, esse conhecimento do quanto é importante a história da igreja e conhecer a nossa história, de onde a gente veio, né? Conhecer, saber que tiveram homens e mulheres que deram as suas vidas para que o evangelho chegasse até nós. E a história da igreja nos ajuda a ter essa compreensão geral. O apóstolo Paulo é um homem de oração, mas era um homem de leitura e um homem de estudo. Então eu creio que a gente precisa aprender a fazer isso, sabe? A igreja precisa, na minha opinião, de uma forma muito profunda ou não, mas de qualquer maneira, precisa conhecer a história da igreja, precisa aprender a história da igreja, precisa se envolver com a história da igreja, precisa saber quem foram os mártires que deram sua vida, precisa saber quem foram os reformadores, os pré-reformadores, Lutero, Calvino, Knox, Zwingli, homens que realmente deram sua vida, e entender pelo evangelho, e entender que o processo foi progressivo, né? Nós começamos a igreja ali em Jerusalém, ela foi crescendo, foi para Antioquia, ela foi se espalhando por toda a Ásia e um pedaço da Europa, na África também. Depois nós vamos ter a época dos pais da igreja, dos pais apostólicos, dos apologistas, pessoas que escreveram. Só para você ter uma ideia, os pais da igreja escreveram um volume com mais de 100 mil páginas. Estes homens escreveram muito, combatendo heresias, fortificando a igreja, deixando um legado ético, eclesiástico, doutrinário, ajudaram na canonização do que nós temos hoje e chamamos de Bíblia Sagrada, né, do Novo Testamento, sobretudo, os seus 27 livros ali. Foram homens que colocaram uma base forte, tiveram falhas, muitas, e o bom disso, e eu quero deixar isso bem claro, o bom disso é que quando você estuda a vida de uma pessoa, é bom você estudar o lado A e o lado B, sabe? O lado bom e aquele lado que talvez não foi tão bom. Porque toda pessoa passou por momentos difíceis, mas os grandes vencedores são aqueles que não desistem e avançam. Então a história da igreja me ensinou muito isso. Me ensinou a não desistir, me ensinou a avançar. E eu estudo justamente por conta disso. Eu vim de uma família que tem bases assembleianas, presbiterianas, metodistas, batistas, e isso me ajudou. E eu amo saber a origem das coisas. Eu amo conhecer o Senhor. Eu amo conhecer a história do meu povo, a história da minha família. Eu tenho sangue da igreja correndo nas minhas veias. Eu pertenço à família de Cristo. Então eu preciso saber tudo isso, né? E saber que a história da igreja não começa em Lutero, tá? Começa em Jesus. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Amém? A eclésia, os chamados para fora, a reunião de homens e mulheres com o propósito de levar o evangelho a todas as nações. Esta é a igreja. Muitas pessoas não escreveram a história da igreja porque elas não podiam, elas estavam morrendo, elas estavam sendo comidas pelas feras, elas estavam sendo colocadas numa fogueira, não dava tempo de escrever. Mas Deus levantou pessoas que escrevessem a história da igreja. A igreja passou por um período de trevas de 1000 anos, meu Deus do céu. Deus manteve a igreja firme ali com os valdenses. Pessoas estavam no norte da Itália levando essa palavra, eles tinham que decorar um texto da Bíblia. E muitas vezes tudo que eles queriam saber é o que tinha na outra página. Eles não tinham acesso. Hoje nós temos uma Bíblia completa, 30 versões diferentes no nosso celular. E muitas vezes a gente não lê nenhum capítulo. Vamos valorizar as escrituras. Pessoas morreram. Como eu falei, William Tyndale morreu, Ridley morreu. Pessoas morreram em Smithfield, na Inglaterra. Campo de sangue. Vieram os pré-reformadores, os reformadores, depois os avivalistas, trazendo um crescimento maior. John Wesley, Charles Finney, Miller, homens de Deus assim poderosos, maravilhosos, simples, mas poderosos, porque encaravam esta vida de Deus de uma forma histórica, não apenas no sentido de reflexão, mas no sentido de ação. A história nos ajuda a refletir e a agir. E por fim, a gente vai ver os homens do século XX, né? A gente não pode esquecer de Kenneth Hagin, não podemos esquecer de T.L. Osborne, Billy Graham, homens que marcaram a história. E a gente vai fazer história? O Senhor é bom todo o tempo. Meu irmão, tudo que a igreja aparentemente tinha perdido nos 1000 anos da Idade Média, ali onde teve aquela Idade das Trevas, Deus trouxe de volta, detalhe por detalhe. E hoje nós temos visto Deus restaurando fortemente a mensagem
da santidade e a mensagem da volta de Jesus, porque Ele está voltando.